Você sabe o que é segregação ideológica? É você ser totalmente contra o que uma pessoa pensa a ponto de você excluir ela e tratar ela mal. Como que isso ocorre? Como uma pessoa segrega a outra dizendo coisas ruins pra ela, não sei. Eu acho que assim, tudo vai da maneira que uma pessoa trata a outra. Então, se você é muito contra o que uma pessoa pensa, você vai ou falar coisas ofensivas pra ela ou nem dirigir a palavra pra pessoa. Você acha que tem uma forma de acabar com isso? Tudo é educação. Se os seus pais educam você a aceitar o pensamento das outras pessoas, a conviver com outras culturas, outros pensamentos, você vai pensar assim. Ou é claro que você não vai mudar o pensamento de uma pessoa de 40, 50 anos, mas você ainda pode salvar as crianças. Então a escola, os pais têm que educá-las de uma maneira diferente. Você acha certa a separação ideológica sobre as religiões? Eu acho que em religião não existe essa história de certo ou errado. Cada um tem o direito de pensar o que quiser. E se isso causa uma segregação ideológica, eu acho que cada um tem esse direito. Então, não vou dizer que é certo, mas eu acho que quem a gente pode dizer que é errado, né? Você sabe o que é segregação ideológica? Bom, segregação ideológica, ao meu ver, é uma forma de preconceito que uma pessoa acaba adquirindo em relação a outra, por simples questões políticas. Uma tem uma visão, a outra não tem e ela é ignorada por isso, ela é discriminada por isso. Pelo próprio time de futebol, corintiano não pode falar com palmeirense porque da briga, ou religião, também não se aceitar uma ser a correta e não ter esse acordo em cada uma poder acreditar em um Deus que é único, né? Mas que cada uma defende o seu e a outra não é correta. Você acha que tem como acabar com essa segregação? Bom, acabar eu acho que não, né? Cada pessoa tem... A pessoa que defende a sua ideia, a sua teoria, a sua ideologia, ela vai persistir naquilo. Mas eu acho que tem que haver o respeito para pelo menos amenizar, né, essa parte. O respeito a gente não supera, mas com o respeito você convive bem. Você sabe o que é segregação ideológica? Sim, é discriminação de pessoas diferentes. Você acha que existe uma forma de acabar com isso? Sim, tolerância. Você acha certa a segregação ideológica nas religiões? Não, cada um tem a religião que escolhe. Você sabe o que é segregação ideológica? Sei. E o que é? Então, primeira questão é a gente compreender o que é ideologia. Ideologia é uma palavra que tem pelo menos 5 significados diferentes. Eu vou me valer do principal aqui, que foi um conceito criado por Karl Marx, que foi um teórico do século XIX. Então, ideologia o que é? É um corpo de ideias bem estruturado, capaz de determinar uma determinada realidade, ou dar sustentação a um determinado fenômeno. Então, por exemplo, se você assistir filmes americanos, quanto tempo tem para falar? Tá bom. Se você assistir filmes americanos, de modo geral, os americanos colocam que os russos são do mal, ou os alemães são do mal, e eles são santos. Então, aí passa a ideologia de que eles são santos e os outros são pecadores. Então, segregação ideológica, o que é segregar? Separar, isolar. Segregação ideológica é quando um grupo social dominante tenta isolar o outro grupo. Por exemplo, os coreanos do norte são isolados pelos norte-americanos, são segregados ideologicamente como se fosse do eixo do mal. Assim são os árabes, por exemplo, que nem o gaúcho que olha para o funk ou para um outro estilo de música e isola, segrega. Você acha que existe uma maneira de acabar com isso? Sim, se você olhar historicamente, toda vez que um grupo social dominante tenta se impor, o grupo que sofre a segregação tenta se organizar e fazer frente àquilo. Então tem um pensador, como é teu nome? Guilherme, tem um pensador do final do século XIX, século XX, chama-se Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele criou um conceito chamado contra-ideologia. Então, se você tem uma ideologia dominante, por exemplo, o machismo, é muito comum, que nem eu sou terapeuta, é muito comum você ter famílias, pessoas que vêm conta na clínica, que tem 17, 18 irmãos, e lá tinha, por exemplo, 3 irmãos homens e o resto tudo mulheres. Teve um caso que eu ouvi que um menino praticou assédio sexual em cima das irmãzinhas pequenas
E a menina pequena foi reclamar com a mãe e a mãe falou assim, não, você quer ser vergonha. Ou seja, o piá era malandro e a menina passou por culpada, a menina só tinha 7 anos. O que acontece? A ideologia machista passa a ideia de que a própria mulher faz o discurso em defesa do homem. Então, o que é a contra-ideologia? Está gravando? O que é a contra-ideologia? Quando as mulheres começam a fazer frente através da educação, da formação, dos currículos das escolas, todo mundo vai fazendo um discurso e a gente vai criando força para fazer frente a isso. Por exemplo, a Dilma. Hoje nós temos uma presidenta, é a primeira da história do Brasil. Você veja, nós temos 500 anos de história. Por quê? Porque as mulheres vão fazendo frente. Então, sempre é possível combater, mas depende da capacidade de organização dos grupos que sofrem a segregação. O que você acha sobre a segregação ideológica entre as religiões? Bom, da mesma forma, eu penso que toda forma de segregação não é boa. Porque as pessoas que têm espírito evoluído, como é o seu nome, filha? Juliana. As pessoas, Juliana, que têm espírito evoluído, elas vão sempre aceitar conviver com o diferente. Por exemplo, você tem aqui pendurado no peito esse objeto. Se eu sou um católico fervoroso, eu digo, não, isso aí é uma coisa do demo, por exemplo, por ignorância. Aí eu tento te isolar. Mas é uma falta de maturidade minha espiritual de não aceitar conviver com o diferente. Então, toda forma de segregação não é uma coisa humanista. O que é o sonho? Por que a gente tem aula, por exemplo, aqui na escola de educação religiosa? Para que nós possamos aprender a conviver com o diferente. Você sabe o que é segregação ideológica? Os alunos acabaram de me explicar. Mentira, conheço sim. Conheço a terminologia sim. E você sabe por que ocorre? Bem, geralmente ocorre devido a algum líder ter uma influência sobre outras pessoas em alguma forma de pensamento. Então, geralmente é por algum conhecimento ou alguma forma a qual a pessoa não tem meios para chegar naquele conceito. Então, aquilo acaba se tornando um dogma, uma verdade absoluta, que as pessoas aceitam como aquilo verdadeiro. Você acha que tem final para isso? Não existe um final, porque hoje em dia você pode utilizar essa ideologia para diversas coisas. Um exemplo prático do nosso dia a dia. Quantas vezes você já foi pesquisar aquilo que o professor falou como verdade absoluta no quadro? Várias vezes. Porém, tem alunos que aceitam aquilo como uma verdade absoluta. Se isso acontece no meio de ensino, onde deveriam ser questionadores, imagina agora em outras questões, certo? Desde religião, política, filosofia. Então, isso está inserido em diversas áreas. Não tem como você colocar. Vai muito do conceito. Para que isso acabe, o nível social e intelectual tem que subir das pessoas. Sobre a segregação ideológica nas religiões? Bem, é uma das que mais ocorre, né? Porque geralmente você tem pessoas que elas têm apenas um conhecimento filosófico e ainda, além disso, tem aquele dogma que religião não se discute. Se religião não se discute, você está acreditando com uma verdade absoluta, certo? Dado em algum momento por uma pessoa. Então, isso só é repassado. Quantas vezes foi repassado para o avô, para o bisavô, essa história chega em você e a resposta é assim e pronto, meu filho. Porque aconteceu, alguém falou que era assim em questão de religião e é assim até hoje. Nunca ninguém questionou a respeito.